Boa noite. Boa noite, Andréia. Bem-vinda. Me diz se o áudio tá legal, se você tá me ouvindo bem. Oi, Adriana, bem-vinda. 5 minutinhos. Sebastião, me dizem, por favor, me digam se o áudio tá ok. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá, beleza. Tá com um lapso temporal aí, mas tá ok. Que bom. Bom, vou começar a live e a gente vai falar aqui de tributo. Boa noite, Bastante. Você pode escrever aí seu nome, é esse mesmo? É Bastante? Que é para eu ver o gap de tempo entre eu falar e vocês me ouvirem. Vou falar aqui de boa noite, boa noite. Boa noite, Bastante. Ah, Bruno, tá bom, Bruno. Então, a gente vai falar aqui hoje de tributação,
né, do que é possível fazer na importação para pagar menos imposto, logicamente de forma legalizada. Até o título para a gente foi um problema, porque estava sendo derrubado no YouTube, no Instagram. A gente teve que trocar a questão do título da live, mas a gente vai falar de tributo. O que o importador pode fazer, o que existe de tributo no mercado, na importação, que o importador possa se beneficiar. Então eu separei aqui 3 divisões, digamos assim, do que existe de tributo. Então, existe primeira divisão a nível federal, então os tributos que a Receita Federal toma conta, e o tributo que a Secretaria de Estado e Fazenda toma conta, que é o ICMS. Então tem essas 2 grandes divisões. Mas além disso, desses órgãos do governo, a gente tem a questão do tributo em si, que ele pode ser de 3 formas. Ele pode ser do tipo isenção, então a alíquota é 0, não tem pagamento. Ele pode ser do tipo redução, onde a alíquota, por exemplo, é 10% lá na TEC, que é a tarifa externa comum, que é o documento, né, a legislação que se usa para verificar a classificação tarifária. Lá na tarifa externa comum ele está como 10%, mas ele tem uma redução para 0. Então existe isenção, redução e uma terceira forma, que é a suspensão. A suspensão é utilizado, por exemplo, e depois eu vou dar exemplos melhores aqui, mas quando tem um show de um grande artista no Rock in Rio. Todos esses shows de artistas estrangeiros no Rock in Rio, esses equipamentos vêm para o Brasil. Toda a parte de palco, instrumentos, luzes, a produção, às vezes tudo, muita coisa vem de lá. A parte dos músicos, certamente, né? E nisso que vem de lá para cá, toda essa bagagem, ela tem suspensão de tributo. Assim como a própria bagagem de Feira da Providência, ou do stand, ou uma obra de arte, vem para o museu para fazer uma exposição, vem várias obras de artes. Então isso vai ficar um tempo aqui determinado, que a Receita Federal vai autorizar ficar esse tempo no Brasil. Então vamos dizer que a exposição dure 1 mês no Centro Cultural Banco do Brasil. Essa exposição veio da França, é de Monet. Vai ficar naquele tempo determinado com suspensão de tributo e tem prazo para retornar. E esse tipo é a admissão temporária. Então o tributo, ele tem essas 3 frentes. Boa noite, Cris. Boa noite, João, também, que entraram aí. O tributo ele tem essas 3 frentes. Ele pode ser do tipo isenção, do tipo redução e do tipo suspensão. Isso é a primeira coisa para saber. E tem a nível federal e a nível estadual. Existem muitas formas de pagar menos tributo no Brasil. Ok? Existem muitas formas. Só de regime aduaneiro especial existem 19. Nesses regimes aduaneiros especiais existem vantagens para o importador. E isso vem de formas muito variadas. Então, outra coisa que eu quero que vocês saibam que existe você pagar menos tributo, porque existe um acordo comercial com base na origem, que é o exemplo do acordo Mercosul entre os países do Mercosul, o acordo Mercosul, que o Mercosul negocia em bloco, né? O Brasil está dentro desse bloco, eles negociam em bloco. Mercosul e União Europeia, Mercosul e Japão, Mercosul e Singapura. Então, com base no acordo Mercosul, que ele pode reduzir tarifa, né, por exemplo, de 8 para 0,
mas com base num documento de prova dessa origem que é chamado certificado de origem. Ok? Então, existe redução com base nesse documento. A mercadoria que vem da Argentina para o Brasil, da Bolívia para o Brasil, do Uruguai para o Brasil, se comprovar o certificado de origem, se tiver esse certificado de origem, você tem redução do imposto. Com relação a livros, é isenção. Livros, periódicos, jornais, tem isenção de imposto. E alguns benefícios, né, alguns regimes aduaneiros especiais, tem suspensão, que depois você retorna com esse bem para o exterior. Então eu vou falar de forma prática aqui, para vocês terem uma visão geral de como isso funciona. Boa noite, Anderson, tudo bem? Para vocês terem uma noção de como isso funciona, de como você pode pedir isso para o seu despachante aduaneiro, ou como você mesmo pode procurar esse benefício, onde que você vai procurar isso. Então essa intenção é dar essa visão geral para você saber que existe, para quando você quiser importar, você já ficar atento. Olha, eu posso buscar o benefício porque o Mercosul está negociando com algum país, então será que isso já está em vigor no Brasil? Porque a gente sabe que em época de eleição o pessoal quer inaugurar praça, lançar navio, botar sistema aí da taxa da blusinha, zerar a taxa da blusinha, aquela coisa toda para fazer enfeitar o pavão. Mas são coisas que vão demorar às vezes para entrar em vigor, porque precisa a legislação brasileira internalizar isso, né? Ou seja, passar pelo Congresso, vai demorar às vezes 2 anos para isso estar funcionando. Entendeu? Na íntegra. Vai demorar 2 anos da data da assinatura. Então a gente tem que ver até onde é marketing, até onde não é. Mas, Luciana, como é que eu sei aonde que eu vou buscar informação, por exemplo, sobre os acordos comerciais do Mercosul? Como que eu vou buscar? Porque para informar na declaração de importação ou na do INPE, você precisa ter a base legal. Você não pode simplesmente chegar para a Receita e escrever em campo aberto, dizendo que isso aqui é Mercosul, eu tenho certificado de origem, então me dá aí a isenção, me dá a redução. Não, você importador, você despachante aduaneiro, faz o processo já fundamentando aonde que você está enquadrando o seu benefício. Aonde que você entende para aquela mercadoria que tem redução. Então, no campo específico do INPE, vai ter país de origem, você vai botar Argentina. Veio da Argentina? Beleza. Então, você pediu o certificado de origem para o exportador? Pediu, tá com você? Então, você vai botar, veio da Argentina, tem certificado de origem e tem o portal único para você homologar esse certificado lá, para a Receita enxergar que ele é verdadeiro. E aí você vai pegar a alíquota que era 8 e não vai pagar nada, vai pagar 0 no imposto de importação. Então, na prática é isso. Tem sempre que fundamentar em lei o que você está pedindo, ok? E a Receita tem 5 anos, pode até dar canal vermelho no primeiro momento, mas ela pode revisar isso lá na frente e ver que você não tinha certificado de origem, enfim. Então, isso pode ser revisto, tá? O acordo Mercosul, esses acordos com base em certificado de origem, você vai buscar essa informação no site do MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. É lá que você vai buscar essas atualizações sobre benefícios, né, do imposto de importação com base na origem da mercadoria, de que país que ela está vindo, na verdade, que país ela foi fabricada. Às vezes ela pode até estar vindo de outro país, mas onde que houve a fabricação? Onde que houve a produção? Quem é que pode atestar a origem? É o Uruguai, é a Argentina? Vai ser o Japão? Vai ser algum país da União Europeia que fez o acordo com o Mercosul? É ali que você vai ter a vantagem, porque a alíquota vai estar 10, 15, 8, 5, não importa, e você vai conseguir baixar essa alíquota do imposto de importação. Vantagem disso é que, como o imposto é em cascata,
o ICMS depende do valor CIF, aí soma no valor do imposto de importação, você reduzindo o valor do imposto de importação, ou até zerando ele, você vai pagar menos de ICMS, por exemplo. Então, isso é uma grande vantagem. E de imposto de importação, e de IPI também, porque tendo IPI também é o CIF mais o II, vezes a alíquota para achar o IPI, então também paga menos IPI. Então existe essa vantagem, e falamos aí o exemplo com base na origem. Já a imunidade, a isenção do pagamento de livros, você não paga livros, você não paga imposto de periódicos, você não paga imposto para jornal, já está na Constituição Federal. Está lá na Constituição Federal que não pode cobrar, tá? Com relação aos regimes especiais, regimes aduaneiros especiais, é outro tipo de benefício com relação à Receita Federal, controlado pela Receita Federal, que você pode buscar. Os regimes aduaneiros especiais, eles são complexos. Cada caso é um caso, tá? O melhor lugar para você buscar informação sobre regimes aduaneiros especiais, eu não considero que é YouTube, não, porque tem muita gente falando coisa bastante errada e você fica na dúvida sobre o que seguir. Eu vou dar uma pessoa que a gente até entrevistou lá no podcast, que eu super confio e sei que é um especialista assim, maravilhoso para falar sobre isso. Vocês podem com tranquilidade assistir os vídeos dele de qualquer lugar que ele esteja dando entrevista ou fazer os cursos dele. Gente, eu não estou ganhando um tostão para dizer isso, tá? Não é pura confiança, porque eu estou há mais de 20 anos no comércio exterior, há mais de, 25 anos, 26 anos, nem sei, mas tem muito mais de 20, eu sou despachante aduaneira há muitos anos, e o Tom Pierre é especialista em regimes aduaneiros especiais. O Tom Pierre, que a gente entrevistou lá no podcast, ele acabou de se aposentar como fiscal da Receita Federal, ele foi do CARF, ele é professor de FGV, da Estácio, da PUC, ele foi de não sei quantas empresas de auditoria, ele trabalhou anos e anos e anos na Receita Federal cuidando de drawback, cuidando de repetro, então ele sabe muito sobre regimes aduaneiros especiais. Se vocês encontrarem vídeo dele, vocês podem assistir sem medo. Inclusive ele está fazendo toda essa análise sobre as mudanças da reforma tributária aplicadas aos regimes aduaneiros especiais. Ele vê vários problemas, inclusive, nessa transição que vai prejudicar o importador. O drawback, o importador vai ser muito prejudicado na visão dele. Ele deu entrevista falando isso. E ele sabe profundamente de RECOF, de repetro, de entreposto aduaneiro, todas as modalidades de drawback, mas só para vocês terem a visão geral dos regimes aduaneiros especiais. A gente tem 19. A maioria deles são voltados, o repetro para a indústria de petróleo e gás, o RECOF para industrialização, mas todos eles, você tem especificidades. Como são essas especificidades? Por exemplo, no RECOF, você tem dizendo quais são as mercadorias que podem entrar no benefício do RECOF. O RECOF é um grande gerador de caixa para a empresa. Já o drawback é um regime voltado para quem quer importar matéria-prima para depois transformar em alguma coisa, por exemplo, para acoplar, pegar parte dessa mercadoria que ele compra e transformar numa outra coisa e exportar. Então, o drawback é uma importação para uma futura exportação. É com base nisso que o drawback existe. Já o repetro é para a área de petróleo. O entreposto aduaneiro é para aquele importador que quer trazer a mercadoria, mas ainda não tem comprador. Então, ele deixa no entreposto, que é esse local, ele paga uma armazenagem muito baixa e ele vai, conforme ele for vendendo, ele vai nacionalizando aqueles lotes. Ou seja, ele importa
entreposto aduaneiro, tá? Ele importa com suspensão de tributo, ele não está pagando nada nesse momento, tá? Não está pagando nada nesse momento. Ele bota num armazém barato, num lugar barato, que a armazenagem é baixa, e ele vai buscar comprador para as cargas. Aí ele tem, tipo, ele trouxe um container inteiro. Ele só vendeu, sei lá, 10 caixas. Ele vai, o despachante aduaneiro dele ou ele mesmo vai fazer a declaração de importação ou a do INPE, que tiver em vigor para o caso dele, para aquele lote de 10 e o resto vai ficar lá com suspensão de tributo. Aquelas 10 caixas ele vai nacionalizar, vai pagar o tributo normal e vai vender, emitir nota fiscal e vender para aquela empresa. Então, existem 19 regimes aduaneiros especiais, cada um com uma peculiaridade. E você tem que buscar essa informação aonde? De se você tem algum direito a algum regime. Dentro do site gov.br da Receita Federal, você vai buscar informação, porque é lá que tem obrigação de estar explicado, e aí tem link para você entrar na legislação e ler a legislação lá por dentro. Não peguem isso em qualquer lugar, porque pode estar desatualizado. A Receita Federal explica também no site gov.br, é só você entrar, você até botando no Google regimes aduaneiros especiais, já vai provavelmente para essa página que é do gov.br. Você vê se está entrando no gov.br e é lá que você vai ver o regime aduaneiro especial e está dividido em caixinhas. Então, drawback está separado de recoff, que está separado de repetro. Tá tudo separado para você ter visão. Uma coisa que eu acho muito importante dizer aqui, e deixa eu ver quanto tempo eu já falei, porque eu vou abrir para perguntas, né? Uma coisa que eu acho muito importante de dizer para você é que você precisa ter certidão, tá? Negativa de débito ou positiva com efeito de negativa para importar com benefícios no Brasil. Então, se você quer uma suspensão de tributo, a Receita Federal vai te pedir certidão, entre outros documentos, mas isso é um documento que normalmente dá muito problema, as empresas às vezes não têm, elas estão endividadas, né? Acabei de ouvir aí o Primo Rico dizer que mais de 80% da população brasileira, 85% está endividada. Então, isso costuma ser um problema para a empresa. Então, regimes aduaneiros especiais, tá? Vocês vão buscar dentro do site da Receita Federal para saber detalhes sobre eles e entender o processo. Mas eu já separei algumas coisas aqui que vocês podem tirar como base. Por exemplo, o drawback, importou para exportar. E tem o drawback do tipo suspensão, isenção e suspensão módulo azul. São 3 tipos. A admissão temporária, a instrução normativa que fala dela é a 1.600 de 2015. É aquela importação que vem e depois retorna para o exterior. Ela fica um tempo. E tem admissão temporária também de utilização econômica, ou seja, você traz uma máquina, e aí não vou entrar nos detalhes, tá? Para uma grande máquina, um equipamento, que você vai prestar um serviço com ele e ele vai ficar determinado tempo e depois vai retornar. Você paga o imposto proporcional a esse tempo, porque ele não vai ser nacionalizado, essa máquina não vai ficar em definitivo, ela vai ficar prestando um serviço. Entreposto aduaneiro pode ser feito em porto, em aeroporto, em porto seco, em qualquer local, tá? É aquele que aguarda a venda para depois ter o tributo recolhido proporcionalmente de acordo com o que você vai vendendo e fica lá num armazém barato. Recoff e Recoff Sped, esses que eu estou falando aqui são os principais, os voltados para importação, tá? Que tem sempre uma importação, ou só importação, ou importação e exportação. O entreposto aduaneiro, por exemplo, ele não vai exportar depois, ele só é para importar mesmo. O Recoff e o Recoff Sped é destinado à industrialização. As vantagens: suspensão de impostos, II, IPI, PIS e COFINS. E em alguns estados também suspende o ICMS, tá?
Repetro, voltado para pesquisa e lavra de petróleo e gás natural. E tem um que eu não falei aqui, que tudo isso que eu falei, né, gente, de regime aduaneiro especial, acordo comercial com base no certificado de origem para comprovar, e qual foi outro que eu falei? A isenção que é dada para livros e para periódicos, jornais, e também para essas coisas da música, né? A música brasileira também tem imunidade em fonograma e videogramas musicais. Remédio, pessoa física, que não é bem um assunto aqui do canal, mas até $10 mil, pessoa física comprovando que precisa do remédio também não paga tributo. Todos esses aí que eu estou falando, tirando esse da pessoa física, são para importação formal. Mas você tem também na compra internacional, que o pessoal do e-commerce chama de importação simplificada, vantagem tributária se você fizer a compra por empresa certificada no programa Remessa Conforme da Receita Federal. Remessa Conforme torna a sua importação mais barata e mais segura e mais rápida. É um programa da Receita Federal que está em vigor já há alguns anos, desde 2023, vou chutar, 2024, que faz com que o importador compre de plataformas, de preferência de plataformas que estão registradas nesse programa. E quase todas essas famosas, pelo menos todas as famosas que eu conheço, estão no programa Remessa Conforme. A Receita Federal tem uma lista no site dela, você também entra num Google, num buscador, e coloca Programa Remessa Conforme da Receita Federal, Programa Remessa Conforme, e vai te levar para esse site. Nesse site você vai achar uma lista de empresas certificadas. Você vai ver Alibaba, AliExpress, Shein, Mercado Livre, Amazon, um monte delas. E se você comprar num desses sites certificados, se você olhar lá e o seu site estiver lá, você vai comprar por dentro da plataforma e vai ter desconto na compra internacional. É a melhor forma de você comprar, porque também você vai estar... Primeiro, você vai pagar o imposto por ali, dentro da plataforma, porque estar inscrito no programa Remessa Conforme já obriga a empresa a cumprir as regras da Receita Federal no Brasil. Então, a plataforma tem que ter todos os valores em separado, o seguro, o frete internacional e o valor da mercadoria para que você enxergue. Ela já tem que te cobrar o imposto lá dentro, ela tem que te mostrar quanto é de imposto de importação e quanto é de ICMS, ela não pode omitir informação de você, tem que ter foto do produto, tem que ter várias coisas interessantes que te dão alguma segurança. Fora que essa importação para cá, né, tem que ser mais célere. A Receita Federal promete que essa importação é mais rápida para o comprador. Pessoa jurídica ou pessoa física, aqui a gente fala de pessoa jurídica no canal. Mas a Remessa Conforme é importante por isso, porque ele te dá garantias de que essa empresa, eu não estou falando de quem é o dono do produto, tá? Eu estou falando de quem é o dono da plataforma, porque a Receita Federal, ela não homologa para o Remessa Conforme cada vendedor que está lá dentro da plataforma Alibaba, cada vendedor que está dentro da plataforma AliExpress. Ela homologa a plataforma. Ela homologa a plataforma. A plataforma é que tem o direito, não é o fabricante do produto que está te vendendo, que ali tem vários players. É que nem o Mercado Livre aqui. Não é tudo do Mercado Livre, é um monte de TikTok, é um monte de gente que bota mercadoria lá dentro para vender. É a mesma coisa, esse Remessa Conforme é para quem quer desconto, para quem quer pagar menos imposto, para quem quer ter mais segurança, porque já sabe quanto é que vai pagar. Aquele valor que está lá dentro, você já está pagando o valor da mercadoria, o frete, o seguro, se houver, que quase nunca tem, e os impostos, você já está pagando tudo. Chegando no Brasil, você não vai ter que pagar nada. A menos que tenha multa, que você fez alguma coisa errada, né? Que o seu exportador lá, o vendedor, não mandou a fatura, a Receita multou por alguma razão, o que é raro. Na compra internacional é muito raro de dar problema.
Só se quiser mentir no subfaturar, colocar NCM errada, aí o teu risco aumenta de dar problema, porque isso não é legal em todos os sentidos, né? Da palavra. Não é legal em todos os sentidos da palavra. Então, eu queria que vocês colocassem aí para mim, primeiro, estão com o áudio ok? Estão entendendo? Bota aí um ok para mim. Estão entendendo o que eu estou falando? Ok. Não, Luciana, não estou entendendo nada. Bota aí para mim, por favor. Live é para falar, né, gente? A opção de fazer live é para ajudar vocês, para que vocês possam tirar dúvidas. Senão não faz sentido fazer live. Então, bota aí para mim, por favor, o que vocês fazem de importação? Que tipo de produto cada um traz? Ou se não traz e quer trazer? Porque é muito pouco divulgado a questão tributária, sabe? De onde você achar informação e onde que você pode pagar menos tributo. Isso é muito pouco divulgado. Acaba sendo muito difícil para o importador achar essa informação. Por isso que eu estou dizendo para vocês aonde vocês têm que buscar. Tanto marítima, quanto aérea, quanto rodoviária, quanto ferroviária, qualquer tipo de importação, o modal de transporte não muda nada com relação ao tributo, tá, gente? Não muda absolutamente nada, não faz diferença. Se você trouxer por marítimo ou por aéreo, você vai ter, no caso do imposto de importação, do ICMS, as mesmas vantagens. A única exceção é a Marinha Mercante, o AFRMM ou a FRIM, como algumas pessoas chamam dessas formas. É o adicional de frete para renovação de Marinha Mercante. Esse é um tributo que só tem no marítimo e que pode sim ter redução para zero. Os países do Mercosul, por exemplo, eles dão redução do AFRIM para zero. Se trouxer da Argentina, do Uruguai, para o Brasil, do Paraguai, entendeu? Então tem também. Luciana, e ICMS? Como que fica o ICMS? O ICMS, você pode ter benefício fiscal, e esse nome benefício fiscal a gente usa mais para... Assim, benefício fiscal é tudo que diminui, isenta ou reduz tributo, na concepção da palavra. Mas quando no Comex você escuta falar em benefício fiscal, normalmente estão falando de ICMS. Não que essas outras coisas do imposto federal não sejam benefícios, tá? Também são. Acabam sendo benefícios de redução, de isenção ou de suspensão. E no ICMS, como é que funciona? Você pode buscar 3 formas de benefício. Você pode ter pelo produto, você pode ter pelo local e você pode ter... Peraí, gente, que eu botei aqui para abrir para a live para vocês, mas vocês não estão perguntando. Você pode ter no ICMS pelo produto, pelo local onde você opera. Hoje isso vai acabar em 2033 com a reforma tributária, então quem não pega benefício ainda pelo local corre atrás, porque você tem 7 anos para ter isso ainda. 7 anos para conseguir benefício. E você tem benefício pela empresa. A sua empresa, por exemplo, é uma indústria, uma tecelagem, você pode entrar com um processo com um advogado e pedir um benefício, um convênio para a sua empresa. Então existe. Mas esse benefício é somente para quem não é MEI? Não tem esse tipo de distinção. Não tem, Anderson. Entendeu? É para o importador. Não tem esse tipo de distinção, não. Nem tem do modal, nem tem do tipo de empresa, do tamanho da empresa. Isso até seria inconstitucional, né? Porque é preconceito você beneficiar. Eles beneficiam, né?
descaradamente, com lobistas lá no Congresso para o petróleo, depois para o agro. Então a gente sabe que tem, mas assim, descaradamente na lei não pode fazer esse tipo de distinção, entendeu? O MEI tem tanto direito quanto as grandes empresas. Ele pode não ter dinheiro, digamos assim, para ter um benefício. Por exemplo, o Recoff é um investimento bastante alto para você conseguir os benefícios do Recoff. A empresa tem que investir muito. E aí os pequenos não conseguem investir. É até uma reclamação que está lá no vídeo do Tom Pierre, no podcast que a gente fez juntos, porque ele diz exatamente isso, que as pequenas empresas estão sendo... as grandes estão sendo beneficiadas, o agro, as empresas de petróleo, e os pequenos que usam mais o drawback estão ferrados nessa nova lei da reforma tributária. Ele faz essa análise lá no podcast, entendeu? Então pode existir na questão do que é o benefício. O benefício drawback é mais voltado para as pequenas empresas. Aí quando está na lei lá, fica uma coisa mais difícil de cumprir. 14 itens de exigência de documentação que você tem que cumprir. Mas está aberto para todo mundo. É que a gente sabe que quem acaba usando mais esse benefício é o drawback. Quem usa mais o Recoff são as grandes empresas. Porque elas têm dinheiro para investir. E por que eu falo dinheiro para investir? Porque para você montar aquele espaço num porto, num aeroporto, para ter o Recoff, para você montar aquela estrutura de câmeras, de acesso de entrada e saída, de piso maravilhoso, de iluminação, de leitura de placa de caminhão, um monte de coisa que é exigida na legislação, os pequenos não conseguem fazer, entendeu? Se adequar à legislação para ter aquele espaço de acordo com o que a Receita Federal pede. Só as grandes conseguem ter esse dinheiro para investir. Essa que é a grande questão. Mas não tem essa diferenciação. O que pode o MEI, pode a grande. Tá? De acordo com a lei, não existe essa distinção. Acaba existindo uma dificuldade financeira da empresa pequena bancar às vezes o que a norma pede de infraestrutura para... Porque assim, o entreposto aduaneiro, o armazém já existe. A empresa vai botar lá, vai pagar uma armazenagem, mas o armazém não é seu. Já se uma empresa vai fazer o Recoff, o investimento dela é muito maior para o espaço que ela vai construir para ter a estrutura dela ali, entendeu? Bom, mais alguma dúvida, gente, com relação a isso que eu falei, do ICMS, por exemplo, ser local, ser produto, ser a própria empresa pleiteando ao Confaz um benefício só para ela, um convênio no ICMS? E como que é isso na prática? Alguém já pensou em pedir algum benefício fiscal? Alguém já trouxe com um certificado de origem, por exemplo? Já trouxe de algum país do Mercosul? Alguma mercadoria ou produto? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Estela. Boa noite, Romildo. Gláucia. Celso, Carla, Aline. João Vitor. Matheus. Roberta. Véder, o Bruno eu já tinha falado, Cris, Celso, Adriana, já tinha dado boa noite para vocês, doutora Andréia também. Mais alguma pergunta, gente, com relação ao que pode ser feito para pagar menos imposto na importação de forma legalizada? Alguém tem alguma dúvida? Porque existe, tá? E todos esses regimes aduaneiros são o que a gente chama de renúncia fiscal, né? Quando o governo abre mão de ganhar um tributo com um objetivo.
No caso do drawback, por exemplo, o objetivo é gerar superávit, porque o importador vai fazer o drawback para depois exportar e vender o produto dele para o exterior, gerando superávit na balança comercial. Então, todos eles têm objetivos. A indústria de petróleo é gigante, né? A gente realmente precisa, enquanto país, movimentar essa indústria, assim como o agro. Então, acaba tendo intenção, né, do governo, tá bom, eu vou abrir a mão do tributo aqui, mas eu estou ganhando de outra forma. E na área de petróleo, o governo também já está ganhando muito dinheiro nos leilões, né? Não é que o pessoal do petróleo não pague, mas eles já estão pagando no leilão. Tem royalty, então tem formas aí que já tira bastante dinheiro do petróleo. Aí o Repetro vem para ajudar nesse sentido de diminuir a tributação. Alguém tem mais alguma pergunta? Anderson? Alguém tem mais alguma pergunta? Que já são 9h11. Pessoal, a partir da próxima live, não serão todas as lives que ficarão gravadas no YouTube, tá? E vai começar às 8 horas da noite, de 8 às 8h40, mais ou menos. A gente vai fazer a live, não vai ser mais às 8h30, porque tá ficando muito tarde para mim. E eu tenho que acordar muito cedo no dia seguinte, depois fica difícil para mim. Então a gente vai passar a fazer live 8 horas, mas está sempre avisando aqui, tá? No canal do TikTok, a gente também avisa do horário, do tema da live. E a próxima live, o tema vai ser amostra. Como que você faz a fatura de amostra? Em que situações a amostra não paga imposto? Em que situações a amostra paga imposto? Qual a melhor forma de trazer a amostra para o Brasil, daquilo que você quer experimentar de qualquer lugar do mundo? Aqui a gente não fala só de China, a gente fala de qualquer país que você queira importar, você pode perguntar, tá? Não é só China. A China é um grande país exportador, mas não é o único. Então você consegue tirar dúvida aqui. E eu queria que vocês também me dessem ideias de temas para live, tá? Porque eu fico aqui quebrando cabeça. Deixa eu ver aqui. Matheus, você pode me dar dicas? Estou abrindo um MEI para fazer serviços de importação e também revender produtos, especialmente já na área de óleo e gás. Já conheço o ramo, mas será meu primeiro negócio. Dicas como assim? Você quer na área de óleo e gás? Revender produtos que não sejam de óleo e gás, eu poderia até te dar dicas, mas no mercado offshore, eu acho que um grande comprador é a Petrobras, né? Seria interessante você ver o que a Petrobras quer comprar. Eu tenho um amigo, né? Trabalhou comigo, hoje está com empresa nos Estados Unidos e ele vive em função do que a Petrobras quer. Ele vai lá caçar o que a Petrobras quer e compra e participa dessas licitações. Porque esse teu mercado, Matheus, é muito específico, entendeu? Como não travar por medo. Dicas sobre o negócio, dicas como empreendedor, como não travar por medo. A principal coisa que você tem que fazer para não travar por medo é confiar em você. E confie, porque você é tão inteligente, especial e talentoso como qualquer pessoa. Então você tem que ter, como dizem aí, tá na moda, vibrar no positivo. É isso mesmo, dá as caras, não tenha medo. Outra coisa muito importante enquanto empreendedor que você tem que fazer é networking. As pessoas não fazem negócios dentro de casa, as pessoas fazem negócio indo para os eventos de offshore.
principalmente cara a cara, principalmente estando presente nos locais. E tem muito evento de offshore agora, tu já procura por descomissionamento, por exemplo, que é um tema do momento com relação a esse ramo aí do offshore. O que é isso de descomissionamento? Depois a gente vai fazer até uma live aqui com um especialista, e podcast também já está marcado lá no canal do YouTube, tá? Que esses podcasts que a gente faz, a gente coloca os cortes depois no Instagram, no TikTok, no Spotify. Mas resumindo, nesse mercado de offshore, descomissionamento vai ter muito trabalho, vai envolver muita grana para muita empresa. Não travar por medo, não deixe de confiar no seu know-how. Não importa se você sabe muito ou pouco. Não importa se você não tem faculdade de logística, de comércio exterior. Não importa nada disso. Importa você ter um plano. Importa você saber o que você tem que fazer para alcançar o seu objetivo. Sabe? Não importa se você é pequeno. Importa a força de vontade, importa a persistência, importa organização, importa onde que eu quero chegar, quem que eu tenho que conhecer. Importa você ter mais visão estratégica do que conhecimento técnico, porque conhecimento técnico a gente adquire. Faz um curso, quer offshore? Fala com Tom Pierre, estou falando para você, busque informação de Tom Pierre, é uma das grandes informações que tem sobre esse mundo. Ele é especialista em repetro, ele foi fiscal da Receita Federal até, acho que ele se aposentou agora em janeiro ou fevereiro, e continua dando aula disso. Tem curso ou consultoria online, busca ele lá no LinkedIn, ele é forte no LinkedIn, tá? Ele nem tem Instagram, eu acho. Mas busca a informação dele, que eu te garanto que é informação relevante. Ele sabe muito sobre legislação. Se você puder, despachante aduaneiro, que te dê uma consultoria na área também, sabe? Porque já vê o lado da importação, o lado do despacho. O Tom Pierre vê muito bem o lado da lei, do que pode fazer com repetro, quais as mercadorias. Deixa eu ver aqui quem escreveu. Muito obrigado, falou que eu precisava ouvir, anotei as dicas, vou me aprofundar, especialmente comissionamento. Isso aí, não conhecia esse Tom Pierre, com 2 R's. Busca lá que tem um vídeo dele já no canal e pode te esclarecer bastante coisa lá no podcast. O YouTube é de mesmo nome, todos os meus canais têm esse nome, Importando com Lu. Luciana Louro, tu também acha lá no YouTube, se você botar Luciana Louro, que é @importando com Lu, tá? Não é com a Lu, é com Lu, ou Luciana Louro, você me acha lá no YouTube. E aí tem podcast do Tom Pierre, tem os cortes aí no Instagram. Ele é muito bom, ele sabe muito. Mas vai para os networkings de offshore. Se você quiser depois me chamar no privado, pega na bio do Instagram o telefone de contato, me chama que eu vou te dar eventos de offshore para você ir, para você buscar, tá? Pode me chamar no privado que eu vou te passo o contato do Tom Pierre, mas tem lá no LinkedIn também. Mas saber o que quer é meio caminho andado, Matheus, para o universo te ajudar. Porque quando a gente não sabe o que quer e fica mudando de ideia, fica difícil. Entendeu? Fica difícil para Deus. Não tem como. Então você tem que seguir, vou fazer isso, gosto disso, amo isso, quero fazer isso. E as portas começam a se abrir. Tem que pensar assim, porque é a verdade. A gente é capaz de vibrar e fazer isso. Agora não é sem ação, sentado esperando acontecer, correndo atrás e vendo que passo você tem que dar, entendeu? Mas já busca networking. Vai muito mais rápido você sentar com uma pessoa e conversar, entender o assunto, do que você ver ler anos de livro. Não sou contra ler, não. Eu adoro ler e sou super a favor, mas tem que ser complemento. Senão você leva muito tempo. Então você tem que ter vídeo, você tem que ter leitura, você tem que ter pessoas, porque essas pessoas vão te apresentar outras pessoas e você vai entendendo qual é o seu caminho, entendeu?
E a verdade tem estratégia desenhada, o medo às vezes trava agir, mas estou trabalhando nisso. Exato. E outra, vou te dar outra dica aqui também para a gente acabar. Às vezes a gente não tem o dinheiro, mas a gente consegue o sócio investidor. Entendeu? Você não precisa também ter o dinheiro. Às vezes você precisa ter o mini plano de negócios que você acha no YouTube como é que faz, né? Quanto que vai gastar? O que que eu quero fazer? Para quem que eu quero vender? Quem é o meu público-alvo? Eu vou divulgar o meu negócio no Instagram ou vou divulgar o meu negócio no TikTok? Porque no início você nunca tem dinheiro para tudo. Você tem que fazer escolhas. Faz parte. Depois você vai crescendo e reinvestindo no negócio. Isso aí, Anderson. Pois é, mas dá medo mesmo. Sabe o que é o medo? Sabe o que é o medo? O medo obrigada, Celso. Tô terapeuta. Sabe o que é o medo? A gente só tem um medo do desconhecido. O que a gente nunca fez dá medo. Até você fazer. Aí você faz, fica uma meleca, uma porcaria. Aí o segundo já fica melhor, o terceiro já fica melhor. Vai ver minha primeira live. Eu deixo toda a minha cara feia nesse Instagram. Eu não tiro, o pessoal começa a fazer sucesso, a ter não sei quantos mil seguidores, vão lá, tira a foto feia, o olho esbugalhado, a olheira, o cabelo descabelado, quando era feio, quando era errado, quando não estava com marketing profissional. Eu comecei sozinha, me matando de trabalhar e ficava igual hamster na rodinha, até que eu coloquei um time para fazer. Eu tenho dinheiro para pagar o time? Cara, difícil, mas aí o que eu fui buscar? Patrocinador, BITXP, Space Cargo e buscarei outros. Entendeu? Porque você não consegue abraçar o mundo, mas dinheiro não precisa ser um empecilho, conhecimento não precisa ser um empecilho, até porque você nunca vai saber tudo, você vai estar sempre aprendendo, faz parte do processo. Não pode ficar digamos assim, parado por conta do medo. O medo faz parte, todo mundo tem medo o tempo todo. Hoje eu falo para vocês, com 20 e poucos anos de idade, eu não na faculdade, eu não levantava a mão para perguntar, porque eu tinha vergonha se eu ia perguntar uma besteira, ia ficar todo mundo me zoando. Eu saía com dúvida. Na minha primeira faculdade, eu saía com dúvida, burra velha. Depois você vai amadurecendo e pensando, ninguém paga as minhas contas, que se dane se não gostar. Vai ver para trás aí no meu Instagram os meus vídeos horríveis, não em conteúdo, mas em apresentação. Tem um que eu tô com boné. A foto saiu horrível. Eu não sabia fazer capa, mas eu estava tentando fazer tudo sozinha. Aí o meu vizinho lavava o carro, eu não conseguia gravar live, não era nem live, não conseguia gravar vídeo, porque fazia barulho. Então assim, vai com medo mesmo. Melhor conselho do mundo, tem medo? Não tem problema, vai com medo mesmo, porque você vai ultrapassar o medo. O medo é o medo do desconhecido, você nunca fez, pronto, tem menos medo, já não tem mais medo, já sabe o que é. Busque patrocinador, busque sócio se possível, busque funcionário que seja MEI, não tente botar ninguém na carteira, mesmo crescendo, o custo da CLT é para grandes, não é para você, você tem que botar parcerias, bote pessoas boas, não bote, foque muito mais no caráter da pessoa do que seja sócio, seja empregado, foque no caráter, na vontade de aprender e não necessariamente na formação. Às vezes a pessoa não teve dinheiro para se formar em grandes coisas ou fez um curso mais fraco, mas ela gosta de estudar. É muito mais importante para você do que você ter uma que tecnicamente é muito boa e é uma fofoqueira, é uma crítica, prega a discórdia. Então, para escolher sócio é igual casamento, você tem que pensar muito, porque é como se fosse um casamento, pode te afundar. A energia daquela pessoa de crítica, de fofoca, de um monte de coisa negativa, pode te afundar. Então, você tem que prestar muita atenção na qualidade, no caráter, nos valores de quem você está se envolvendo. Seja amigo, seja sócio, seja funcionário, seja parceiro, seja fornecedor. Não fiquem perto de pessoas negativas que puxem para baixo
e não contem seu sonho para todo mundo. Não contem, tá? Não contem. Não é porque vão roubar e vão fazer o que você queria fazer, não. Aula de empreendedorismo, ele perguntou e vocês não estão perguntando de imposto? Vou ter que parar a live, né? Isso aí, Celso. Mas... que bom, Matheus. Mas é isso, entendeu, Matheus? Não se trave pelo que você não sabe. E você não tem nunca condição de comparar com o outro, você não sabe quem é o outro, então esquece isso, esquece concorrência, segue teu caminho. Melhor coisa que você pode fazer, entendeu? Tem uma vontade, sabe o que quer? Nossa, isso aí já é muito. A maioria não sabe. Você sabe, Deus vai te ajudar. Vai fazendo, pouquinho em pouquinho, faz o que dá, não se mate, tenha vida, tenha qualidade de vida, veja amigos, veja família. A coisa mais difícil da vida é esse equilíbrio, a gente fazer um pouco de tudo sem excessos para poder continuar fazendo, porque quando está esgotado, você não consegue continuar. Essa que é a questão. Você vai parar. Eu já estava esgotada, eu já não estava mais aguentando fazer tudo sozinha. Canva, gravação, edição, botando as coisas, postando, estudando tráfego pago para fazer, isso aí é tudo mais ou menos. Quando você bota equipe, não posso pagar? Então entra de sócio. Não posso pagar um comercial? Então eu vou te dar percentual do meu ganho. Eu tenho um negócio aqui, já tenho cliente, e cada coisa que você vender, você vai ganhar tantos %. Tem várias formas de fazer. Tem empresas que são investidores anjos. Lógico que tem um monte de gente querendo essas empresas, mas se o seu projeto for bom, eles vão comprar, entendeu? Vai conseguir investidor anjo. Então é isso, gente. Vou ver aqui, mas dar uma passadinha, tá? Que já tá mais do que na hora. Sucesso aí, Matheus, para você. Vai ver logo o nosso conteúdo, que você vai gostar muito do podcast lá no canal Luciana Louro, Despachante Aduaneira, tá? Você encontra aí, inclusive no Instagram aqui, nesse meu Instagram, tem uma pasta lá chamada podcast. Lá dentro você tem todos os podcasts que eu já gravei até hoje, tem o link para ir direto para o YouTube se quiser. É só clicar no link e você já vai direto para aquele vídeo daquele convidado, tá? Obrigada, boa noite para vocês. Não esqueçam que a próxima live, que eu estou fazendo toda quinta-feira, vai ser um pouco mais cedo, de 8 às 8h40, mais ou menos. E vocês precisam trazer não só dúvidas, como foi o caso aí do Anderson e do Matheus, porque isso é o objetivo da live, mas também ideias de assuntos para eu poder divulgar, como o Celso já me trouxe uma vez para falar de Incoterms, tá? Então é isso. Boa noite para todo mundo.